Existem imensas mulheres que permanecem em relações ou em situações que nem é uma relação assumida com a esperança ou com a expectativa de que talvez ele mude. Talvez as coisas melhorem. Ou arranjam uma desculpa dizendo que isto não é assim tão grave. E esta incerteza faz-te continuar numa situação que pode ser confortável para ti, porque é muito mais confortável estarmos numa situação que conhecemos do que nos afastarmos de alguém e não sabemos se vamos conseguir lidar com esse afastamento. Mas de qualquer forma, eu quero te dar uma certeza de que tens mesmo de o deixar. E por isso eu vou-te dar 5 sinais que te dizem que está na altura de o deixares, que isso não vai dar certo e que tu mereces muito melhor do que aquilo que estás a ter. O primeiro sinal é que tu só consegues ter ou manter a sua atenção com sexo. Isto significa que se tu quiseres partilhar o teu dia, se tu quiseres partilhar qualquer coisa que aconteceu, que vai acontecer, ou coisas que tu queres fazer, ou até qualquer tema que vocês tenham em comum, e que no início ele mostrava-se super interessado, ele ficava a falar horas por chamada, ele ficava a trocar imensas mensagens contigo, mas agora, depois de vocês se envolverem, ele só se mostra interessado, ou só fica a fazer exatamente o mesmo que fazia antes, quando o tema ou alguma possibilidade de vocês se envolverem existe. Porque se for outro tema qualquer, ele dá respostas curtas, ele diz que tem coisas para fazer, ou diz que agora não pode, ou simplesmente tu percebes, porque tu sabes, quando ele simplesmente não está interessado. Quando tu simplesmente percebes que não dá para ter a sua atenção sobre qualquer outro tema. Simplesmente não dá para falar. Quase que tens um monólogo, porque as respostas dele passam a ser sim, ok, pois, é possível, talvez. Ou seja, ele não mostra nenhum interesse que mostrava no início. Por isso, se esta é uma situação que estás a viver com algum homem que estás a conhecer, então é a altura de o deixares. O segundo sinal é que tu só sabes algo dele quando o procuras. Quando tu ligas, quando envias mensagem, quando tu queres saber como é que correu o dia dele, queres saber o que é que ele anda a fazer, queres saber o que é que ele vai fazer amanhã, para vocês possivelmente marcarem alguma coisa. Ou seja, ele deixou de ter iniciativa. Simplesmente para te mandar uma mensagem, para te ligar, para quem está contigo, para se preocupar. Como é que tu estás? Como é que foi o teu dia? Para ele até querer marcar alguma coisa contigo. Ele simplesmente deixou de ligar, deixou de querer saber. E se esta é a tua realidade, então sabes perfeitamente o que é que tens de fazer. É deixá-lo ir. O terceiro sinal é quando ele ainda está apegado à ex-namorada. E tu percebes isto quando ele menciona inúmeras vezes, em diferentes encontros, em diferentes conversas, a ex-namorada, a ex-relação. Uma coisa é tu perguntares o que é que aconteceu na última relação, porque é que terminou, o que é que ele aprendeu com isso. Outra coisa é ele mencionar, sem motivo aparente, a ex-namorada. A dizer que não quer sofrer novamente e a ex-namorada fez isto e fez aquilo e ele não sabe se vai dar certo ou porque é que aconteceu aquilo quando estava tudo para dar certo. E tu pensas, porquê é que estamos a falar da ex-namorada, da ex-relação, quando o tema nem sequer era esse? É aqui que tu deves desconfiar, porque deixa-me dizer-te, uma pessoa que menciona inúmeras vezes a ex-relação ou a ex-namorada em diferentes conversas, em diferentes encontros, é porque ainda está apegado a essa ex-namorada. E quando é que isso acontece? Principalmente quando a relação terminou recentemente. Por isso, deixa-me dizer-te, se estás a conhecer alguém que terminou uma relação há 1 mês, 2 meses, 3 meses, muito provavelmente essa pessoa ainda está apegada à ex-relação. Principalmente se essa relação foi de longa duração, 2 anos, 3 anos, 10 anos. E tu vais estar a ser usada como tábua de salvação. E tu não queres isso, certo? Por isso, se percebes que ele ainda não superou o fim da relação, que menciona muitas vezes a ex-namorada, ou referencia sem motivo aparente a ex-relação, é na altura de o deixares e de te afastares, porque isso não vai dar certo. O quarto sinal é quando ele olha para outras mulheres quando está contigo. Também poderia ser ele enviar mensagem para outras mulheres, mas esta tu não consegues perceber. Agora, quando tu estás com ele num restaurante, numa esplanada, num bar de praia, ou seja qual for o espaço público em que vocês estejam, e ele está constantemente a desviar o seu olhar para outros sítios. E quando se ele supostamente está interessado em ti e está muito entusiasmado em conhecer-te, tu deves ser o seu principal foco. Uma coisa é ele desviar o olhar porque viu qualquer coisa e desviou. Rapidamente, é isto. Agora, quando ele faz isto, parece que está a apreciar de alguma forma e volta constantemente. Uma coisa é, ok, aconteceu uma vez. Registra, está como eu costumo dizer. As red flags não servem simplesmente a tu afastaste. Servem para tu registares e verificares se vai voltar a acontecer. Por isso, tu estás com um homem num restaurante, imagina, tu estás de frente, assim como eu estou para a câmara. Ele de repente desvia, volta, desvia, volta. Imagina o que é um jantar de 1h30, vamos imaginar, 1h30, em que ele faz isto umas 10 vezes. Será que o segundo encontro vai acontecer? Ou se vocês estiverem num quinto encontro, será que o sexto vai acontecer? Porque se ele fizer uma vez, ok, vamos ser tolerantes. Mas se ele fizer uma segunda vez isto constantemente,
tens que o deixar ir. O quinto sinal são constantes faltas de respeito. E quando é que existe falta de respeito? Quando tu mencionas que algo te incomoda, que é algo que tu não gostas, que é algo que te faz sentir mal, e mesmo assim ele continua a fazer. Como, por exemplo, o quarto sinal que eu mencionei há pouco. Se ele está constantemente a desviar a sua atenção e que parece que não está presente contigo, e tu dizes, olha, parece que tu não estás a prestar total atenção quando estás comigo, parece que não estás focado no que está a acontecer aqui entre nós, isso incomoda-me um pouco. Ou então, imagina que ele está ao telefone quando está contigo, ou troca uma mensagem ou outra, e tu dizes, olha, incomoda-me que quando estás comigo mexas no telefone, parece que não queres estar aqui, ou que algo é mais importante do que aquilo que está a acontecer entre nós. Claro que é importante esta forma de falar, e não uma forma agressiva de tu estás sempre mexendo ao móvel, não gosto nada disso. Não, isto é muito agressivo. É importante saber falar, dizer que te incomoda, que preferias que ele não o fizesse, preferias que ele estivesse mais presente. Mas, se nos próximos encontros ele não respeita o teu pedido, quer dizer que ele simplesmente não te respeita a ti. Não é o teu pedido, é a ti. E se tu percebes que um homem está a fazer isto constantemente, é porque está à altura de o deixares, porque ele simplesmente não merece a tua presença. Estes são os 5 sinais que te dizem claramente que está na altura de o deixares. Podem existir outros sinais, mas estes, se tu reparas que um homem faz alguma destas coisas, ou as 5, está na altura de o deixares, não podes avançar mais, não te podes iludir na esperança de talvez ele mude um dia, porque ele não vai mudar. E lembra-te, tu mostras aquilo que tu mereces através daquilo que tu aceitas. Por isso, não toleres coisas que tu sabes que em qualquer outra circunstância ou com outra pessoa tu não ias tolerar. Por isso, deixa-me saber o que é que tu pensas nos comentários sobre este tema e se alguma vez tu te deixaste arrastar em situações com alguém que tu sabias que não merecias, mas mesmo assim continuaste. Fica a aguardar o teu comentário.